Essa soberba de que todos te devem algo, de que a sua opinião tem que ser a final, de que se alguém discordar de você é porque não respeita as mulheres, é porque é machista. Isso não é compatível com a palavra de Deus. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A Michele, em ordem de magnitude, é muito maior do que você e enormemente mais forte do que eu. Ela tem uma força relevante entre as mulheres, merecido ou não. Tem uma força relevante entre os evangélicos, merecido ou não. Não estou fazendo análise de mérito aqui. E, além de tudo, ela é uma política do partido do Flávio, pré-candidata ao Senado e, como ela gosta de dizer, presidente do PL Mulher. Então, uma pessoa que tem muitas condições de ajudar, mas não está fazendo por picuinha pessoal. Pô, como ela diz no vídeo, eu vou ficar aqui quietinha no meu lugar. Sabe o que é isso? É omissão. Omissão. E já que a gente está falando de uma pessoa que é religiosa, uma irmã em Cristo, até do Alexandre de Moraes, eu quero lembrar a ela que a doutrina cristã fala de 2 tipos de pecado, Michele. Pastor Xinga fala, pode falar mais sobre isso, ele sabe de teologia. Existem 2 tipos de pecado, 2 naturezas de pecado. O pecado da comissão, que é quando você de fato comete o pecado, você age. Agora, segundo vários teólogos, o pior pecado é o pecado da omissão. Não o da comissão, mas sim o da omissão. Você não agir diante do mal é, muitas vezes, mais grave do que a própria ação malévola. É a história do Mardoqueu com a Esther, já que a gente está falando de mulheres que têm a capacidade de ajudar. A parábola dos talentos diz isso, você não tem o direito de enterrar os seus talentos. Se Deus te colocou em uma posição em que você tem a possibilidade de interceder pelo seu povo e pelo seu país, é sua obrigação moral de fazê-lo. Ora, os profetas fazem isso na Bíblia a contragosto do povo. Escolher a omissão, mesmo vendo o seu país sendo destruído e sequestrado pelas forças do mal por conta de picuinha, de disputa de espaço, de eleição no Ceará, de querer ser a candidata ou porque falaram mais ríspido um dia com você em relação a um assunto tão sério, ser tão frágil a esse ponto de você se sentir humilhada por conta disso é absurdo. Quando um cristão pode se fazer de uma suposta humilhação para escolher não fazer o que é certo? Todos os apóstolos foram humilhados, mas perseveraram firmes. Todos os profetas, todos os apóstolos humilhados, mas perseveraram firmes no seu propósito divino e fazendo o que era correto. Às vezes acabaram martirizados. São Paulo cita na 2ª Epístola dos Coríntios que Cristo não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, por que uma pessoa, por que você, Michele, se leva em tão alta conta que diante da suposta humilhação não é capaz de desconsiderar as supostas transgressões contra você em nome da mensagem da reconciliação? Essa soberba de que todos te devem algo, de que a sua opinião tem que ser a final, de que se alguém discordar de você é porque não respeita as mulheres, é porque é machista. Isso não é compatível com a palavra de Deus. É o apóstolo Mateus, São Mateus, se você preferir, ela não prefere, vai preferir o apóstolo Mateus, que registra as palavras de Jesus, quando ele disse o quê? Que todo humilhado, todo que exaltar a si mesmo vai ser humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado, e será bem-aventurado. Então, mesmo que fossem verdadeiras as humilhações que você alega ter sofrido, numa simples ligação, meu Deus, alguém falou de forma ríspida comigo, estou sendo atacada e humilhada. Mesmo que estivesse sendo, em nada isso deveria te fazer estar disposta a abrir mão do futuro do seu país, da liberdade do seu galego, em nome dessas picuinhas.
Oh, meu Deus, imagina se eu fosse abrir mão do Brasil toda vez que eu sou injustiçado, alguém tá me xingando, falando mal de mim, zombando do meu trabalho. Meu Deus, sem ganhar nada em troca, eu teria parado no primeiro dia. Agora, é humilhar. Digamos, isso se fosse humilhação, porque eu me pergunto, por que é humilhante que o Flávio Bolsonaro não siga a sua opinião? Por que isso é humilhante? Não tem humilhação nenhuma, eu dou minha opinião o tempo inteiro e o Flávio não escuta muitas vezes. Muitas vezes eu acho que ele, inclusive, se arrebenta por causa disso. Agora, o Flávio é um senador, alguém que está na política há 27 anos, é o candidato ungido pelo seu marido à presidência da República. Por que seria humilhante se ele dissesse para você que a sua opinião não é relevante? Só seria humilhante se o senso que você tem a respeito da sua importância estiver absolutamente descalibrado. Porque você pode ser uma voz importante, você pode ser uma voz meritória e ainda assim não ser ouvido. Hierarquicamente, o Flávio está, por razões óbvias, acima da Michelle na estrutura política. Então, se o seu superior em qualquer profissão na sua vida não ouve a sua opinião e toma uma atitude diferente, você vai deixar de fazer o seu trabalho? Isso já seria grave. Mas muito mais grave é você rifar o futuro de um país inteiro porque alguém falou mais duro com você. Quanta vaidade, meu Deus do céu. Livro de Provérbios, 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Agora, tigrona com o Flávio e tchutchuca com o Alexandre de Moraes. Porque eu me pergunto, quantos vídeos com essa duração e com esse tom a Michelle gravou falando sobre o Alexandre de Moraes? 0. O Alexandre ela cumprimenta com um beijinho e chama de irmão em Cristo. Diz que o Alexandre pode se converter. E eu daria glória a Deus por isso, porque eu também creio que o Alexandre possa se converter. Agora, não é possível que você trate com tamanha ternura o homem que tortura o seu marido, que prendeu injustamente o seu marido, que em várias ocasiões colocou a vida dele em risco, que destrói o país, carrasco do povo brasileiro, e que trate dessa forma o seu enteado. Tem alguma coisa descalibrada aqui. O Alexandre é o irmão em Cristo, mas o Flávio é um canalha que merece ser queimado publicamente em um vídeo nas redes sociais no meio de uma campanha política, porque o partido não deixou ele escolher o candidato amiga dela do Ceará. E aí eu te pergunto, porra, as duas coisas são compatíveis? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.